aí, tudo bom com você? Aqui é Gi Bacarin e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a metodologia do Design Sprint, um método que a gente tem para resolver problemas e também para inovar em pequenas equipes em um curto prazo de tempo. Eu vou explicar como que você pode utilizar isso no seu projeto específico. Fica comigo! Se você não me conhece, eu sou Giovana Bacarin, professora, mentora de profissionais, empresas e startups e autora do livro Empreenda com Menos, Crie Sua Empresa com Menos Recursos, Riscos e Incertezas. E hoje eu quero conversar com você sobre a metodologia do Design Sprint. Esse método, da forma que a gente vai falar aqui hoje, ele foi criado pelo Jay Knapp e o John Zeratsky e está publicado num livro com o mesmo nome, né? Na verdade, o livro é chamado Sprint e é a metodologia utilizada por eles dentro do Google Ventures, que é o braço do Google que trabalha com as startups, as iniciativas de inovação nas quais o Google investe. Existem outras formas da gente trabalhar isso com um foco mais voltado em serviços e outras modificações, mas hoje a gente vai falar desse formato, que é o mais famoso e o mais conhecido dessa metodologia. E o que é o Design Sprint? Bom, a definição básica é a seguinte: Design Sprint é uma metodologia estruturada passo a passo para resolver problemas complexos e focados com uma pequena equipe no prazo de uma semana. Então, esta é a definição do Design Sprint. Se você já assistiu o meu vídeo sobre Design Thinking, que está aqui no canal, você vai perceber que é uma metodologia que ela trabalha em cima mais ou menos da mesma mentalidade e dos mesmos princípios. Mas ao contrário do Design Thinking, que é uma metodologia mais aberta, com uma gama muito grande de ferramentas possíveis para a gente utilizar, o Design Sprint ele é muito mais focado, muito mais passo a passo e com ferramentas mais específicas para a gente trabalhar. E aí tem uma coisa importante da gente falar, que é essa palavrinha sprint, porque se você conhece a metodologia do Scrum, que é uma metodologia de gerenciamento ágeis de projeto e que tem um vídeo também sobre ela aqui no canal, você conhece a sprint do Scrum. E aí você pode estar se perguntando, é a mesma coisa? É o mesmo tipo de sprint? Então, eu já quero começar dizendo que é diferente. A sprint dentro da metodologia do Scrum é uma coisa, assiste lá o vídeo para você entender, e o sprint aqui dentro do Design Sprint é uma outra coisa. Então vamos falar dessa palavra. Vamos fazer uma comparação com a corrida. Eu posso, dentro do universo da corrida, ter uma corrida de longa distância, uma maratona de 42 quilômetros, ou eu posso ter 100 metros rasos. A sprint é os 100 metros rasos. Ela é um esforço focado, direcionado num curto período de tempo. Então é aquele foco, aquela força total que a gente coloca para fazer alguma coisa, tá? Então é por isso que as duas metodologias usam essa palavra, porque tem a ver com esforço focado. Mas vamos falar então do que de quais são os passos da metodologia do Design Sprint. Como eu falei, são 5 dias, certo? É um método focado em 5 dias. Então vocês estão vendo aqui atrás de mim já um desenho esquemático que explica mais ou menos o que nós vamos fazer nesses 5 dias. A gente tem aqui, olha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então a gente começa na segunda e termina na sexta. Gi, posso começar na quarta, terminar na terça da outra semana? Não. É um esforço focado dentro de uma semana, ok? Começo, meio e fim. Eu já vou falar de equipe e tudo mais, mas vamos falar dos passos primeiro. Então na segunda-feira, a gente entra numa sala para trabalhar e como que a gente vai começar? Nós vamos mapear o nosso problema. Esse aqui seria o equivalente no Design Thinking das etapas de imersão.
e definição do problema, tá? Então, na segunda-feira, nós vamos ter uma série de ferramentas específicas que não dá pra gente, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui no vídeo. Eu tenho treinamentos específicos onde a gente delineia isso e tem o próprio livro, mas nós vamos ter algumas ferramentas específicas para usar na segunda. A gente vai trabalhar das 10 da manhã às 5 da tarde, com intervalo para almoço, e a gente vai então focar em mapear. A gente quer entender qual é o problema, quem é o usuário, quem é a pessoa que tem esse problema, em que contexto, quais são os passos, a jornada dela dentro da forma dela de solucionar aquela questão. Então, nós vamos conversar dentro da nossa equipe e nós vamos, inclusive, trazer especialistas de fora para conversarem com a gente, para a gente se munir de informação. Então, aqui seria muito o equivalente à etapa de imersão do Design Thinking, tá? A gente quer entender o problema em profundidade e as necessidades do usuário. Na terça-feira, a gente volta, então a gente termina a segunda, vai para casa, descansa, conhecemos o problema. Na terça-feira a gente volta e o nosso objetivo na terça-feira é fazer esboços já buscando uma solução para esse problema. Então aqui também nós vamos ter uma série de ferramentas, como eu falei, é uma estrutura passo a passo. Nós vamos ter uma série de ferramentas para a gente começar a nos inspirar primeiro. A gente vai buscar outras soluções do mercado, então a gente vai buscar uma inspiração, o que a gente chama de benchmarking, e depois nós vamos fazer a nossa etapa de brainstorming. E aqui tem uma coisa bastante diferente no Design Sprint, que é uma coisa que a gente chama de junto e separado. Todos os processos, praticamente todos os processos, a gente faz primeiro sozinho, né? Cada um sozinho pensando e refletindo, e depois a gente compartilha. E a gente tem formas muito específicas de fazer esse compartilhamento, de votar no que a gente acha mais importante, de priorizar as questões, que é para a gente conseguir fazer isso sem discussões intermináveis que levariam o quê? Tempo. A gente não tem tempo, a gente tem 5 dias para trabalhar aqui, certo? Então, na terça-feira, nós vamos fazer o que seria no Design Thinking a etapa de ideação. É quando a gente vai realmente desenhar as possíveis soluções. E aí, como que a gente decide o que nós vamos implementar? Então, na quarta-feira, a gente volta e nós vamos trabalhar na nossa etapa de decisão. E aí, de novo, nós temos processos passo a passo. Já dou um spoiler aqui, e um deles chama decisão que cola, ou no inglês sticky decision, né? Que é um processo para a gente comparar todas as ideias que a gente teve na terça e chegar à conclusão em equipe em qual é a ideia. Às vezes, inclusive, a gente soma um pedaço de uma com a outra que foi a vencedora, mas qual que é a ideia que a gente vai seguir até o final do processo? E como assim seguir até o final do processo, Gi? É que depois a gente vai ter uma etapa de prototipagem. Então a gente vai para casa na quarta-feira com a nossa decisão feita e na quinta a gente vai voltar para prototipar. Só que a gente não vai começar essa prototipagem do zero. Então a gente, na verdade, começou na quarta-feira à tarde com uma ferramenta chamada Storyboard. O que é o Storyboard? É basicamente uma história em quadrinhos que nós vamos fazer com os passo a passos, né? Os passo a passos de como a nossa solução, aquela que a gente ideou, que a gente já decidiu, que a gente já votou, como ela vai funcionar. Então a gente vai pensar nesse storyboard desde como aquele objeto, o sistema, processo, produto, o que quer que seja, vai funcionar e como o cliente também usa aquilo. Nós vamos fazer uma história em quadrinhos de como é esse fluxo, tá? A gente já vai ter feito isso na quarta-feira à tarde. Então, a quinta-feira, a gente vai chegar e nós vamos usar o dia inteiro para prototipar. Que cara vai ter esse protótipo? Não sei, depende do que você está trabalhando. Se for um produto, talvez é algo que a pessoa vai manusear, talvez seja uma tela, e aí você vai poder usar slides, PowerPoint, o canva.com para mimetizar a sua tela, para imitar a sua tela. Talvez seja um fluxo, talvez seja um folheto explicando o que seria aquela solução. Para cada caso vai ser um caso. No meu workshop, eu ensino várias possibilidades e no livro
O John e o Jake também ensinam várias possibilidades, tá? Mas basicamente a gente precisa criar um modelo o mais tangível possível, mas a gente precisa fazer isso em um dia, certo? Na quinta-feira. Então a gente vai trabalhar também dentro das nossas limitações e nós vamos construir esse modelo, esse protótipo para mostrar para o nosso usuário. E essa é a nossa sexta-feira, o nosso grand finale aqui do processo do Design Sprint. Então na sexta-feira a gente vai ter um dia inteiro totalmente dedicado a testar. Nós vamos convidar 5 usuários, 5 pessoas que representam o público-alvo com o qual nós estamos trabalhando. Nós vamos convidar essa pessoa para vir até nós e se ela não pode estar com toda a equipe, caso a equipe esteja trabalhando remota, ela vai estar pelo menos com o entrevistador e essa pessoa vai apresentar o protótipo para esse usuário da forma que a gente combinou que era melhor e vai observar como esse usuário está interagindo com o protótipo, se ele entende, se ele não entende, como ele usa, qual é o fluxo, que dúvidas ele tem, em que momentos ele trava, tentando direcionar o menos possível, né? Tentando interferir o menos possível na relação desse usuário com esse protótipo. Tá? Então, este daqui é o nosso fluxo. E a gente termina essa sexta-feira, então, com uma ideia, uma solução possível para aquele problema que a gente começou lá na segunda. A gente já desenhou essa ideia, a gente já testou essa ideia, a gente sabe se dá para ir em frente com ela, a gente tem dados empíricos da realidade para saber se dá para a gente ir em frente, se a gente precisa mudar alguma coisa e fazer um novo teste. Enfim, a gente está muito mais amparado na realidade das coisas para seguir com o processo. Então vocês podem notar que tem muita conversa com Design Thinking aqui. A gente começou lá com a imersão aqui na segunda-feira, a gente veio para a ideação, aqui focando, definindo qual é o problema e a gente segue aqui para a nossa etapa de prototipagem e testes. Então é como se fosse o processo do Design Thinking condensado em uma semana. Como ele é condensado, tem algumas coisas importantes da gente pensar. Uma delas é quem é essa equipe que vai participar. Então, segundo o Jake e o John, é bom a gente usar um número de mais ou menos 7 pessoas, tá? Muito mais do que isso, a gente começa a ter muita opinião na sala e isso acaba atrasando o processo. E menos do que isso, a gente passa a ter, às vezes, pouca diversidade. Tem uma pessoa que é muito importante de estar nessa sala, que é o que a gente chama de definidor. Quem é o definidor? É o tomador de decisão. É aquela pessoa que tem o poder de falar vambora ou de vetar aquela decisão. Então, o definidor muitas vezes é o dono da empresa, é o fundador da startup, é o CEO, é a pessoa, é o gerente, é a pessoa... Sabe aquela pessoa que tem a palavra final? Ela precisa estar envolvida no processo. Senão a gente corre o risco de fazer tudo isso daqui, chegar na semana seguinte e engavetar todo esse trabalho, tá? Gi, mas não é pouca gente? A gente não precisa de mais informação? Lembra que eu falei que lá na segunda-feira, quando a gente estiver emergindo no problema, a gente vai chamar especialistas? Então a gente tem como ampliar sim o nosso conhecimento sobre isso, trazendo essas pessoas para ampliar o entendimento da equipe sem que elas precisem participar do processo a semana inteira. E o definidor, se for uma pessoa muito difícil ou muito ocupada, ele pode entrar em alguns momentos específicos, tá? Na segunda, na quarta e na sexta-feira. E eu explico isso em mais detalhes no meu workshop e também no livro, tá? Se você não tiver feito o workshop, não tem problema, é só você comprar o livro do John e do Jake, que eles vão detalhar isso com bastante profundidade. Tem mais uma pessoa que é importante estar nessa equipe, que é o facilitador. É a pessoa que conhece o processo do Design Sprint, que conhece todas as ferramentas e que vai saber guiar e gerenciar essa equipe, liderar essa equipe. O meu workshop, por exemplo, eu tenho 2 modelos. Eu tenho um workshop onde eu trabalho com os empreendedores para eles aprenderem a navegar e, de repente, já ir utilizando aquilo dentro do negócio deles, que é mais raro, e eu tenho um workshop que é para
formar facilitadores que depois vão voltar para a empresa e vão trabalhar em suas equipes para levar isso adiante. Por quê? Porque essa pessoa do facilitador, ela é fundamental. Ela é o líder que conhece o processo e que vai guiar a equipe. A equipe não precisa ter lido o livro, a equipe não precisa conhecer Design Sprint. O facilitador precisa. E aí tem uma coisa muito legal que eu fiz esse ano em alguns treinamentos, que foi pegar um slide deck. O que é um slide deck? Um PowerPoint, né? Uma sequência de slides, que uma leitora do livro do Design Sprint criou, em conjunto com o John, em conjunto com o Jake, eles revisaram, né, e aprovaram esse deck de slides, e eles oferecem isso para as pessoas que compram o livro. Então, quem compra o livro tem acesso a uma área onde você tem, e são os slides do facilitador. Se você conseguir ler o livro e tiver esse conjunto de slides, tem boas chances de você conseguir começar a facilitar um processo. O workshop, ele é bom para você pegar os pulos do gato, né, que a gente só aprende com o tempo. Mas esse slide deck é muito legal, só que ele está em inglês, né? E aí esse ano eu traduzi esse slide deck em função de um treinamento mais extenso que eu dei para uma grande organização aqui no Brasil, então eu precisei traduzir para o português, e o John e o Jake disponibilizaram esse slide para quem comprar o livro. Então, agora, quem comprar o livro também tem acesso a um slide em português que eu traduzi para vocês, ok? Se você tiver interesse, eu tenho um treinamento específico de Design Sprint que pode ser tanto voltado a formar facilitadores dentro da sua organização, como também a te ensinar como funciona. E mais, até a eu mesma ir na tua organização facilitar esse processo com vocês, ok? Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse treinamento, você pode visitar o meu site, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que também estão aqui na descrição, e a gente conversa um pouquinho mais de como eu posso te ajudar a levar esse processo para a tua organização de uma forma mais já refinada, para a gente ganhar tempo. Se você está na dúvida se você deveria usar o Design Thinking ou o Design Sprint dentro da sua organização, eu tenho um vídeo aqui também no canal que eu comparo Design Thinking, Design Sprint, quais são as diferenças, quais são as similaridades, quando um é melhor, quando o outro é melhor. Então dá uma olhada nesse vídeo, que aí você vai entender também que ferramenta você deveria usar para a sua organização. Então, essa é a metodologia do Design Sprint. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Ela pode ajudar você, dentro do seu projeto, qualquer que seja ele, qualquer que seja o seu tamanho ou complexidade, a encontrar soluções para problemas complexos, mas que você conhece, ou seja, focados, com uma pequena equipe num curto espaço de tempo. De forma que você possa inovar e fazer aquilo que eu sempre convido você a fazer: diminuir os seus riscos e as suas incertezas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você receber as notificações dos novos conteúdos. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, fica à vontade para compartilhar esse conteúdo. Quanto mais gente tiver ferramentas na mão para inovar de uma forma consciente, melhor. E se você ficou com alguma dúvida ou alguma questão, pode colocar nos comentários aqui embaixo do canal. Eu leio cada um deles e respondo individualmente. Então é uma forma da gente ampliar um pouco esse conteúdo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.